Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor. Pois hoje vamos falar sobre a Wandinha. Eu tava passeando lá pelo Twitter e eu vi que a Nilce fez uma postagem falando sobre o nome da série. E aí começou a batalha campal nos comentários, porque vocês sabem como as pessoas são. Um grupo de pessoas ataca a Wandinha, dizendo que o nome dela deveria ser Quarta-feira, enquanto outro grupo de pessoas fala, assim ficou muito melhor. Pois hoje vamos falar sobre isso? Deixa o seu gostei, não esquece de se inscrever no canal do Professor e vamos lá. O que acontece com essa série da Wandinha? Wandinha é o nome em português da personagem, e ela vem de uma época que a gente tinha traduções de nomes pra tudo. Na década de 80 ou anterior a isso, quando você ia fazer uma tradução da língua inglesa para o português, geralmente essa tradução era completa, e não só completa, mas localizada. Uma coisa é você traduzir, outra coisa é você localizar. Quando você traduz, é você literalmente pegar os significados daquelas palavras em inglês e trazer para o português. Então, por exemplo, se você fosse traduzir Wandinha para o português, seria Quarta-feira o nome da personagem e não Wandinha. Localização é quando você pega algo que está em inglês, você pensa nos contextos que aquilo está inserido e tenta projetar aqueles contextos para a sociedade brasileira. Então você tende a pensar aonde esses contextos eles vão encaixar dentro da língua brasileira com memes brasileiros. Vou dar um exemplo perfeito aqui. Um é o Yu Yu Hakusho. Você já ouviu falar da dublagem do Yu Yu Hakusho ou até mesmo do One Punch Man, né? Ou se você jogou Cyberpunk, que é um jogo mais recente, ele tem muito disso e gerou discussões desse tipo também, sobre tradução e localização. Tradução é você ter a obra original da forma que ela foi escrita. Localização é alterar aquela obra para que ela fique com os significados originais de como ela foi escrita. Porque às vezes você traduz 100% do negócio em inglês para português e perde completamente os sentidos das palavras, porque às vezes foi dito ali num significado meio que obscuro e alguma coisa assim, e a gente até reclama, né? Por exemplo, tem algumas séries que os caras traduzem algumas coisas porque eles não pegam as expressões, e aí fica um bagulho sem graça, sem sentido. Mas quando você vai ver o original, você vê que tinha um significado ali por fora. Qual que é melhor? Tradução ou localização? Eu particularmente prefiro localização, porque aí se mantém os sentidos das palavras que foram ditas no original. Só que nem toda localização pensa dessa maneira, e aí que entra a questão que toda localização vai vir em interpretação também. Livros passam muito por isso, de um cara pegar e traduzir um livro e localizar ele para o português, mas a interpretação que aquela pessoa teve daquele livro não foi a mesma interpretação que o autor queria passar. E aí mais pra frente as pessoas vão interpretar aquele livro e vão pensar, nossa, o autor que fez, aliás, o autor não, o cara que traduziu esse livro originalmente, ele entendeu errado algumas coisas, ele passou errado essas visões. Então agora chegou a hora da gente traduzir novamente e fazer uma nova versão. Isso aconteceu com a obra do Freud, por exemplo. O Freud era alemão e, bom, enfim, quando você escreve em alemão, você escreve com várias palavras, vários significados difíceis demais para traduzir, que inclusive muitos nem têm tradução tanto para o inglês quanto para o português, e na maior parte das vezes a gente acaba traduzindo diretamente das obras que são traduzidas para o inglês. Então animes, por exemplo, eles são traduzidos primeiro para o inglês, depois para o português. Então você perde muitos dos significados originais das palavras que foram ditas no Japão originalmente. É muito difícil você ter uma tradução boa nesse aspecto. Por outro lado, né, quando você pega um desses livros aí que são teorias e coisas, tem um peso muito maior do que, por exemplo, simplesmente um anime que foi traduzido. Pensa só, a teoria da psicanálise, a mais baixa de todas, que é a teoria do superego e coisa do tipo, foi um grande erro de tradução. Olha que bizarro. E até hoje as pessoas ensinam isso na faculdade, mas isso foi um erro de interpretação da primeira pessoa que fez a tradução. Tanto que eles fizeram uma nova tradução do Freud para interpretar melhor essas coisas aí, e saiu há pouco tempo até essa nova versão do Freud, né? Quando você tem uma pessoa para fazer uma localização, você tende a ter esse problema de a pessoa pegar e interpretar, que eu acho que é o caso da Wandinha especificamente, sabe? A ideia da localização é deixar aquilo mais próximo do público brasileiro, e de fato, Wandinha é muito mais próximo do que Quarta-feira. Só que, vamos lá. Por que a Wandinha tem esse nome? Vamos originalmente entender a origem dos Adams. Os Adams, eles surgiram originalmente numa comic da década de 30 ou de década de 40, mais ou menos por aí, que foi escrita pelo Charles Addams, que no caso era um cartunista que postava, sabe, tipo Mafalda, essas coisas de jornal, e aí tinha as comics dele que ele postava nas tirinhas de jornal também. Fez muito sucesso, muita gente gostava, só que ele nunca pensou que aquilo poderia se tornar alguma coisa grande. Ele nunca deu nome para os personagens, nunca teve nenhum sentido esses personagens, era só um negócio para ser engraçadinho ali, entendeu? Só que foi ganhando popularidade, ganhando fama, as pessoas foram vendo aquilo, e aí resolveram adaptar aquilo para uma série de televisão. É, meus amigos, os caras fizeram uma série de televisão.
E muito da família Addams que a gente conhece veio dessa série de televisão. Por quê? Porque a família Addams anteriormente era só uma ideia, sabe? Que era aparecia ali nas comics. E aí depois disso a série, né, acabou se transformando no que a gente tem hoje de Família Addams, os personagens, os trejeitos, os nomes. E naquela época, como eu disse pra vocês, na década de 60, 70, a gente tendia a traduzir tudo de uma forma localizada. Então não tinha, por exemplo, tradução literal dos nomes do inglês para o português. Era tudo adaptado. Quer um exemplo de adaptação legal? Você sabia que o nome dos monarcas da Inglaterra, eles são traduzidos também? Tipo, se você for pesquisar na Wikipédia, você vai ver que o nome da rainha da Inglaterra não era Elizabeth II, mas era Isabel II. E que o rei atual não é o Charles, mas é o Carlos. Então, antigamente a gente tinha tendência de traduzir inclusive os nomes dos personagens. Tanto que Harry Potter foi traduzido nesse nível. Se você for ver, o nome dos personagens do Harry Potter, a maior parte deles são nomes que foram localizados para o português. E, na minha opinião, isso não deixa ruim a série, deixa diferente, dá um ar diferente para a série. E no caso da Wandinha, ela foi traduzida nessa época também. O nome da Wandinha, ele não existia, ela não tinha nome. Então, os caras lá, eles pensaram, precisamos dar um nome pra essa personagem. Aí alguém falou pro Charles, faz o seguinte, vê e pega uma inspiração de alguma coisa aí, não sei aonde. Aí o Charles foi lá e viu um poema. Nesse poema, tava escrito lá alguns nomes, assim, de crianças. Criança da segunda-feira, da terça-feira e da quarta-feira. E a criança da quarta-feira, tava assim, a criança que nasceu na quarta-feira cheia de aflição. E ele falou, então é isso, essa criança é cheia de aflição, esse vai ser o nome dela, quarta-feira. Então ele deu esse nome pra ela. Todos os nomes da família Addams são nomes toscos e bizarros, tá? Eu acho que o único nome mais certo lá é o nome do Gomes, na verdade, que é o sobrenome, a gente nem sabe qual é o nome do Gomes, né? Então o Gomes é o único que tem um nome ali normal, vamos dizer assim. Todos os personagens têm nomes tortos, nomes toscos, porque faz sentido perante, né, o universo da família Addams, que são personagens que são diferentes, que são estranhos, entendeu? Então eles queriam colocar isso inclusive nos nomes dos personagens. E aí eles conseguiram. Só que quando a gente fez a tradução, a gente acabou traduzindo Wednesday, que no caso é quarta-feira, que é o nome da Wandinha, para Wandinha em si. E por que que eles traduziram pra Wandinha, né? Eles traduziram pra Wandinha porque eu imagino que o adaptador, né, o cara que fez a adaptação da Wandinha pro português, pensou, esse nome é muito difícil de se falar em português, é muito estranho, e quarta-feira talvez não seja um nome que a gente bote no personagem. Por quê? Talvez pro americano seja mais aceitável colocar o nome de quarta-feira, porque a quarta-feira deles tem um nome diferente da nossa. Pra quem não sabe, o nome da quarta-feira em português, se eu não me engano, era miércoles. Era esse o nome de quarta-feira. Só que aí um padre lá falou que não podia ter esses nomes, porque esses nomes miércoles eram pro deus Mercúrio romano. Então os dias da semana, eles eram dias que homenageavam, né, os deuses lá do panteão romano e coisa do tipo. Isso foi pro inglês, isso foi pro espanhol. Mas em português, a gente também utilizava esses nomes, mas aí eles resolveram mudar justamente para ficar um negócio mais religioso cristão. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta são dias que eram deuses, né? Que no caso, eu nem sei qual era, só lembro do miércoles mesmo, porque eu fui estudar para ver esse vídeo. Então, esses eram os dias da semana no Brasil. Não, no Brasil não, em Portugal. Poderia ser no Brasil também, mas aí o cara falou, vamos mudar. E aí ficou segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aí sábado e domingo ficou como sábado e domingo, porque sábado é o dia de descanso, é o sabate judaico, e domingo é Dominus, que no caso é o dia do Senhor, ou seja, o dia que Deus criou a terra, entendeu? Então nesse caso especificamente, talvez a quarta-feira para ele seja mais interessante de se falar, ou menos estranho do que simplesmente ter um personagem que o nome dele é 4, sabe? Não faria sentido. Então nesse aspecto a gente pega aqui uma coisa que talvez seja o ponto de como isso se transformou isso, é o seguinte, o nome dela em inglês é Wednesday, mas aí tem o nome em inglês que é Wendy, né? Então tem a Wendy, e eles podem até chamar ela de Wendy de forma carinhosa, como diminutivo de Wednesday, entendeu? Então poderiam chamar Wendy como você chamaria, por exemplo, o Leonardo de Léo, sabe? E nesse caso especificamente, Wendy é diminutivo de Wednesday, então quando você pega e traduz para português, você teria Wendy, como sendo algo pequeno, Wendy e Wandinha, entendeu? Então acho que seria o caminho. Uma forma de chamar a personagem de forma carinhosa, como ela é chamada dentro da série, mas ao mesmo tempo, né, tipo, deixar ela com um ar mais brasileiro, vamos dizer assim, né? E interessante pensar, né, tipo, muita gente deve estar se perguntando aí,
Tá, mas então quer dizer que ela tem esse nome por causa da aflição, e isso se perdeu na tradução em português? Sim, isso se perdeu na tradução em português. E aí fica a crítica à localização que algumas pessoas fazem, porque aí vai da interpretação da pessoa que tá fazendo a tradução. Então, nesse caso especificamente, pesou mais pro tradutor que, cara, o cara já deve ter morrido de velho. O cara deve ter feito isso quando? Na década de 60, 70? Então, tipo, o cara pensou, pesa mais aqui a relação familiar desses personagens, da forma que eles se interpõem, a forma que chamam a Wandinha de forma carinhosa, dessa forma, do que o nome dela ter relação com a aflição original. Que a ideia original da personagem ela era ter um nome que nem Mortícia e, sei lá, Feioso, umas coisas assim, entendeu? Então era pra ela ter um nome desse tipo, mas aí no final das contas, Aflitinha, sei lá, poderia ser o nome dela, porque ela é chamada de forma carinhosa pelo diminutivo em inglês, então provavelmente ela também teria um nome assim em português, mas no final ficou Wandinha mesmo. E na minha opinião, não tem problema, porque se você for ver, o nome dela é super traduzido em vários lugares do mundo, então todo lugar do mundo tem um nome completamente diferente do nome norte-americano, talvez por questões religiosas, talvez por questões de ser estranho, o nome da menina ser quarta-feira, ou o nome da série ser quarta-feira em si, mas vocês que forem reclamar da série por ela ter esse nome, lembrem que isso foi localizado numa época que, pô, o Brasil era mato, literalmente. Então a gente tinha uma visão diferente e um contato com a língua inglesa bem diferente também. Hoje em dia a gente está muito mais conectado com a língua inglesa, com a cultura inglesa, que faz sentido, né? A gente colocar até mesmo o próprio nome em inglês da série. Mas que é tipo Stranger Things, né? Bagulho doido. Poderia ter sido traduzido para bagulho doido, inclusive. E eu penso assim, que se fossem localizar, eu acho que seria bagulho doido mesmo, a série sem meme. Mas enfim, então é mais ou menos essa questão aí da série da Wandinha. Espero que você tenha gostado dessa explicação um pouco sobre a história da família Addams e do nome Wandinha. E também de por que ela tem o nome de quarta-feira. Muito obrigado, um grande beijo e a gente se vê depois.